E aí, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago Benedetti, do Aprenda Mais. E nessa aula, nesse vídeo, para você que está estudando para Enem, eu queria te falar um pouquinho sobre essa coisa toda, né, que se vende por aí, sobre estudar só o que cai, né? Talvez você já tenha visto outros vídeos, você já tenha ouvido, né, já tenha ouvido, sei lá, gente falando por aí sobre a importância de você estudar os conteúdos de alto valor, de alta relevância, só que às vezes tem um erro no discurso que é o seguinte, é a grande coisa lá, né, por trás do estudar só o que mais cai. Tá? Algumas pessoas ainda se confundem com isso, perdem tempo com isso e, na verdade, prejudicam o preparo por conta disso. Eu sei que, né, que para quem tem pouco tempo de estudo, eu sei que para quem começou a estudar para o Enem, de repente, ali já pela metade do ano, tem que correr, tem que priorizar, e sim, você tem que priorizar aqueles conteúdos de maior valor, aqueles conteúdos de maior recorrência. Né? Porque quando você vai fazer a prova do Enem, é claro que todo mundo sabe, né, aquilo que é esperado numa prova. Em biologia, por exemplo, a minha área, a gente sabe que sempre vai ter questão de ecologia, a gente sabe que sempre vai ter questão de fisiologia humana. Então você não pode chegar na prova sem saber disso, sem saber fotossíntese, respiração, fermentação. Tem coisas que você precisa saber. Mas o problema da gente falar que você tem que estudar só o que mais cai é que existe por trás disso uma condição lá da neurociência e lá dos processos de aprendizagem que é prejudicada, né? Que você pode atrapalhar, na verdade, quando você estuda somente o que mais cai. E nessa aula eu queria te mostrar como que você pode estudar sim só o que mais cai, mas tomando um cuidado, tendo ali uma precaução. Então, na verdade, a gente vai mudar o discurso, não é estudar só o que mais cai. Você vai estudar principalmente aquilo que mais cai, tá bom? Mas guarda uma coisa. Quando a gente fala de aprendizagem, entenda que a aprendizagem é um processo de construção. E uma coisa que você precisa guardar e anotar no seu caderninho aí é o seguinte: para você aprender uma coisa nova, você precisa que essa coisa nova seja baseada numa coisa prévia. Ou seja, eu preciso saber isso aqui primeiro para de repente construir esse novo conhecimento e aprender uma coisa nova. Ou seja, eu aprendo conteúdo novo que eu estudei primeiro, amparando e baseando esse conteúdo novo naquilo que eu já sabia. Então, quanto mais eu já sei, mais fácil é aprender conteúdos novos. Então, guarda essa premissa. E aí, olha só, eu vou compartilhar com você meu quadro para te mostrar isso na prática, para você entender o que eu quero dizer com respeitar algumas condições de aprendizagem e o que eu quero dizer com estudar mais ou com mais cuidado aquilo que mais cai. Então, presta atenção para você não estudar isso do jeito errado. Olha só, vou pegar aqui biologia, que é a minha área, certo? E aí vou rabiscar aqui no meu quadro umas coisas para você. Seguinte, primeiro ponto. Se a gente pega aqui biologia como referência e dá uma olhada aqui nos conteúdos, isso aqui que você está vendo é um checklist do ensino médio. Inclusive, se você quiser baixar isso aqui, tá? Em algum lugar aqui do vídeo, na descrição do vídeo, vai ter um link para você fazer o download do checklist completo, que mostra, né, toda uma sequência lógica de estudo, uma sequência lógica de todos os conteúdos de biologia, física, química e de todas as matérias do ensino médio, tá? Então, eu vou deixar isso aqui prontinho para você. E aí, repara, aqui em biologia eu tenho uma sequência lógica de conteúdos. E aí eu vou pegar aqui, de repente, deixa eu ver, eu vou pegar aqui a parte 2 desse negócio. Eu dividi aqui em parte 1, parte 2 e parte 3, como se fossem frentes 1, 2 e 3. Né? É uma organização que a gente usa no poliedro, onde eu sou o professor. E aí, eu vou pegar aqui, por exemplo, a frente 2 ou a parte 2. Se você procura em qualquer lugar na internet, você vai descobrir, você vai verificar lá, que esses conteúdos aqui de ecologia são conteúdos de altíssimo valor. Então, olha só, eu vou fazer aqui para você entender esse negócio, eu vou fazer aqui uma legenda de valores. 0 quer dizer que o conteúdo não cai. Você pode ignorar que não vai fazer falta para você. 1 quer dizer que ele cai pouco. Se eu botar o número 2, né, digamos que isso aqui é uma escala de valor do conteúdo, 2 quer dizer que ele cai às vezes. De vez em quando. Tá? E 3 quer dizer que é um conteúdo que sempre cai, que tem uma alta probabilidade de cair na sua prova. Tá? Então, pense que isso aqui é probabilidade baseada em recorrência. Então, se eu analisar todas as últimas provas, né, dos últimos anos, eu vou perceber, por exemplo, que em evolução, a parte de teoria da evolução, a gente tem ali, de repente, um assunto que cai de vez em quando, nível 2.
Lamarckismo e darwinismo cai bem pouquinho. Especiação já cai bastante. Bastante assim, né? Cai às vezes. Noções básicas de ecologia, isso cai sempre. Energia e matéria no ecossistema, sempre. Ciclos biogeoquímicos, sempre. Dinâmica populacional, às vezes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um assunto, né, que de repente é mais valioso que outro. E aí, bem aqui, eu tenho, por exemplo, esse assunto Lamarck e Darwin, que cai só de vez em quando. Se você é desses que só vai estudar o que realmente mais cai, você pode acabar caindo na armadilha de tentar estudar especiação sem antes ter estudado Lamarck e Darwin, certo? Ou então, você vai estudar noções de ecologia sem antes ter passado por tudo isso. Né? Então, repara, quando a gente fala de alguns conteúdos, né, se eu pegar lá noções de ecologia, ali em noções de ecologia é importante você ter alguma noção ali, certo, de outros conteúdos prévios. Então, para você entender noções básicas de ecologia, ciclo da matéria e coisas do tipo, você já tem que ter uma noção, por exemplo, de bioquímica, certo? Você tem que ter noção lá em ecologia de algumas coisas da genética, para daí também entender a evolução, que vai fazer você entender ecologia. Então, o que acontece? Vou pintar de amarelo aqui para ilustrar de forma rápida. Digamos que eu faço uma lista e considero que, sei lá, esse assunto é muito importante, esse daqui é muito importante, de repente esse daqui e esse daqui são muito importantes, de repente esse e esse são importantes. E aí digamos que você tem então aqui, até nesse ponto, 19 conteúdos para estudar. Só que aí você vai estudar só o que mais cai. E aí de repente você começa a estudar, sei lá, cromossomo e gene, aí você estuda meiose, aí você estuda proteínas e enzimas, ácidos nucleicos, replicação, citoplasma e organelas e membrana plasmática. O que aconteceu aqui? Aqui você pulou conteúdos, certo? Então deixa eu pintar aqui de outra cor. Vou pintar de azul. Para você entender cromossomos e genes, você tem que ter uma noção de níveis de organização. Para você entender mitose, você tem que saber meiose. Alguma coisa de método científico vai te ajudar a entender conteúdos que você vai ter pela frente. E para você entender proteínas e enzimas, você precisa saber alguma coisa sobre vitaminas, lipídios, carboidratos, sais minerais e água. Faz diferença você não saber. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Que quando você tiver que estudar os conteúdos de biologia e você tiver que encarar, por exemplo, aqui, ó, os 84 conteúdos de biologia, né, usando biologia como exemplo, mas pensando que você vai fazer isso aqui para física, química, matemática e todo o resto, o que vai acontecer? Se você pula o conteúdo 1, o conteúdo 2 já não vai fazer tão sentido. Se você pula o conteúdo 3, o conteúdo 4 já não vai fazer tanto sentido. E assim por diante. Então, o que você tem que entender? Você não tem que estudar somente o que mais cai. Você tem que estudar principalmente o que mais cai. Então, na tua rotina de estudo, se você tem aula ou se você tiver que estudar níveis de organização, você vai estudar isso aqui de forma rápida, fazendo talvez uma leitura rápida ou assistindo apenas uma videoaula. Você não vai perder tempo fazendo boas anotações, nem resolvendo tantos exercícios, até porque, se é um conteúdo pouco relevante, nem vai ter assim tanto exercício, né? Então, para esses conteúdos de menor valor, vamos pensar aqui o seguinte: conteúdos de baixo valor. Você vai fazer o quê? Você vai estudar esses conteúdos com o valor que eles merecem. Ou seja, você, quando muito, vai assistir uma aula. Se der, você faz ali uns exercícios. E dessa aula e desse exercício, se você tiver habilidade para isso, se você souber fazer anotações rápidas, né, você faz dessa aula e desse exercício alguma anotação mais simples, tá? Você não vai ler um livro profundo, você não vai fazer horas e horas de videoaula disso aqui, você não vai assistir horas e horas de aula disso aqui. Agora, quando você chegar em cromossomo e gene e você sabe que esse assunto é super valioso, já um assunto de maior valor, aí ele já merece, né, mais energia. Então, um assunto de maior valor. Aí você vai ter uma aula, talvez você possa ter 2 ou 3 para ter uma aula um pouco mais completa, algo mais complexo. Você vai fazer exercícios. Daqueles exercícios que você tiver dúvida, lacunas, problemas, você vai buscar teoria, né? Então aqui vale às vezes você dar uma olhada, né, num livro, né, de você fazer o uso realmente de um livro didático, como um primeiro passo, ou para complementar a aula, ou como lacuna de exercício. Aí vai depender também do seu nível de estudo, tá? E aí, disso tudo, vale a pena você fazer também, claro,
uma anotação. Qual que é a diferença? Essa anotação aqui, do conteúdo de pouco valor, você vai usar, por exemplo, alguma técnica muito simples de anotação. Sei lá, você vai usar talvez caixa de texto, você vai usar uma anotação em tópico, você vai fazer talvez algum checklist conceitual, você vai usar alguma técnica simples, tá? Inclusive, se você quiser aprender técnicas de anotação, dá uma olhada também aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu vou deixar para você, deixei para, né, para a galera que quiser conhecer o Aprenda Mais, que é meu curso de escolarização da aprendizagem, eu deixei lá um módulo gratuito, não lembro agora qual módulo, mas é o módulo de anotações, certo? São 42 aulas gratuitas para você aprender 19 técnicas de anotações. E aí o que você tem que aprender? Você tem que aprender que para conteúdos de baixo valor, existem anotações de baixo valor, ou anotações que custam pouca energia, anotações que custam pouco tempo. E para conteúdos de alto valor, existem anotações melhores, anotações mais robustas, mais completas, de alto valor, que às vezes gastam um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo, né? Mas pensa que é investimento de tempo. Tá? Esse papo furado aí também de, você não precisa fazer anotações, eu tenho lá minhas ressalvas quanto a isso. Tá? Porque as anotações elas vão validar todo o trajeto que você fez. E, tipo, é como se você estivesse fazendo uma viagem ao longo do mundo e você não tirou fotos, sabe? Então, perde um pouco da coisa. E quando você tem boas aulas e faz muitos exercícios, é importante que aquele monte de sacada, aqueles vários insights, é importante que alguma coisa disso esteja registrado na forma de anotações. Eu não estou dizendo que você tem que fazer resuminho com lettering, tá? Estou dizendo que você tem que fazer registros de coisas úteis para você usar depois para revisão. Porque lembra que boas anotações vão gerar boas revisões. E aí já é mais uma diferença, ó. Aqueles conteúdos de alto valor, como o conteúdo número 2 aqui de cromossomo e gene, esse conteúdo ele vai ter que ter ali um cuidado maior no número de revisões. Então você vai fazer uma revisão, talvez 2, talvez 3, talvez 4, 5, 6, 7, enfim. Você vai fazer quantas revisões você puder desse conteúdo. Por quê? Porque você não pode esquecer. E lembra, quanto mais revisões você faz, maior é a sua escala de aprendizagem. Então você, além de tudo, continua não só não esquecendo e mantendo o conteúdo, mas aprendendo mais sobre ele. Tá? Já os conteúdos de menor valor, além de fazer aulas mais curtas, exercícios rápidos e poucas anotações, você também não vai se preocupar assim com tantas revisões, se é que você vai revisar. Né? Às vezes isso aqui você vai revisar se porventura aparecer numa questão que você fizer de um simulado ou de uma prova antiga que você estiver fazendo. Tá? Mas qual que é o ponto aqui? Você vai passar por esse conteúdo, porque você precisa ter alguma base desse conteúdo para entender o próximo. Então, qual é a grande coisa mesmo? Estudar só o que mais cai é perigoso, porque você ignora os conteúdos prévios. Então, numa rotina de estudo, você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui um estudo rapidinho do conteúdo do 1 e um estudo demorado do conteúdo 2. Aí você faz um estudo mais rapidinho do conteúdo 1 e um estudo demorado do conteúdo, aliás, do conteúdo 3 e depois um estudo mais demorado do conteúdo 4. Aí você tem aqui vários conteúdos, ó, do 5 ao 10, todos eles de baixa relevância, digamos. Você vai fazer o quê? Você vai passar o olho por cima deles com aulas rápidas, alguns exercícios de fixação e pronto. Depois que você fizer uma passagem rápida por esses conteúdos, aí você já tem base e substrato para dar conta de aprender um conteúdo complexo de alto valor que tem mais pela frente. Então, imagina que o tamanho dessas setas representa o tempo que você vai gastar, certo? Ou seja, conteúdo simples, de pouco valor, de pouca recorrência, que não cai no Enem, você não vai ignorar, você não vai deixar de estudar. Você só vai estudar bem menos. Você vai economizar tempo. Você vai, quando muito, passar o olho. Mas alguma coisa você vai ter que fazer. Por quê? Porque esse conteúdo aqui, por menor valor que ele tenha, ele vai servir pelo menos como um conteúdo, um conhecimento prévio. E você precisa dele para aprender um conteúdo ou um conhecimento novo. Isso, meus amigos, é neurociência. Você não tem como ir contra. Tá? Então, para você aprender com qualidade um conteúdo novo, de alto valor e alta relevância, você precisa antes de um conteúdo prévio, que às vezes não é assim tão valioso. O que muda? Que você vai estudar isso numa parcela de tempo menor. Tá bom? Então, eu queria te deixar essa dica, porque eu tenho visto muita gente por aí que divulga, né, métodos de estudo, pessoas falando sobre como estudar para passar no Enem, e às vezes eu vejo as pessoas errando um pouco no discurso e às vezes mais atrapalhando do que te ajudando. Tá? Então, eu estou fazendo aqui
meu papel de professor, né? Lembrando que eu já sou professor aí há mais de 10 anos em ensino médio pré-vestibular, então pode confiar que eu sei do que eu estou falando, tá bom? Então, me diz aqui se você já tem algo parecido, se você já faz isso, deixa nos comentários, né? Qualquer dúvida que você porventura tenha. Não esquece de dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, tá? Que eu vou deixar para você de presente o acesso, não só desse material aqui que eu acabei de mostrar, né? Como de tudo que eu citei aqui para você, tá bom? Então, eu falei para você aqui do módulo gratuito do Aprenda Mais, né? Que é o curso Sapiens, tá? O Aprenda Mais é um curso de escolarização da aprendizagem, um curso de capacitação para estudantes, certo? E dentro do Aprenda Mais, existe um curso específico chamado Sapiens, que ensina para você métodos de estudo baseado em neurociência. Esse Sapiens, hoje, ele tem ali em torno de 220 aulas. É um curso pago. Mas eu peguei um módulo específico ali de anotações, que tem 42 aulas, com 19 técnicas, e deixei lá gratuito para você acessar. Aqui no vídeo tem uma descrição sobre isso. Em algum lugar aqui do vídeo também na descrição, eu vou deixar para você o link para você baixar aqui gratuitamente o checklist completo de biologia, de física e de todas as demais matérias que você vai encarar no Enem, tá bom? Então, espero ter ajudado você. Qualquer coisa, deixe aí um comentário e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!